Se você consertar este motor, eu te dou todo o meu salário, zombou o milionário para a humilde mecânica, que então ficou chocada com o que ela fez. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. No final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Robert Mitchell entrou em uma oficina mecânica pela 8ª vez, à beira de perder a paciência e a razão. O motor do seu Chevelle SS 1970, seu tesouro pessoal e orgulho da família Mitchell, havia morrido bem em frente a Barnes Sons Auto Repair, uma oficina escondida em uma rua lateral em Brentwood, Tennessee. Robert olhou para o local com desdém. É aqui que os motores vêm se despedir, murmurou para si mesmo. A placa na frente estava torta, com algumas letras faltando. Pneus cobertos de poeira estavam empilhados do lado de fora. Ele suspirou. Era tudo o que restava. Ele caminhou até a entrada da oficina. Nos fundos da garagem, viu alguém curvado sobre o capô de uma caminhonete velha, em botas sujas, desengordurados, uma figura que parecia tão velha quanto a oficina. Ele se aproximou e perguntou, sem esconder o sarcasmo na voz: tem alguém aqui que consiga consertar um clássico de verdade? A pessoa saiu de debaixo do capô. Ela limpou as mãos em um pano gasto, levantou o rosto e respondeu com um sorriso irônico: sou a mecânica, Sarah Barnes. Posso dar uma olhada no seu carro? Robert ficou em silêncio por um momento. Ela era jovem, coberta de graxa, parecia comum e confiante demais. Ele ergueu uma sobrancelha. Você? Ela assentiu. Isso mesmo. Senhorita, com todo o respeito, levei este carro a 7 oficinas especializadas. Ninguém conseguiu descobrir o problema do motor. Nem mesmo os melhores engenheiros de Nashville. Sarah cruzou os braços, encostou-se no para-choque da caminhonete e respondeu com um sorriso meio sarcástico: e isso só aconteceu porque você não veio aqui primeiro. A ousadia dela quase o fez rir. Quase. Se você consertar este motor, eu te dou todo o meu salário, disse ele com um sorriso irônico. Sarah retribuiu o sorriso com ainda mais sarcasmo. Tudo bem, mas eu quero em dinheiro. Robert piscou. A resposta dela atingiu seu orgulho como um tapa. Ele esperava uma brincadeira ou uma risada educada, mas ela não se mexeu. Simplesmente caminhou até um armário enferrujado, tirou uma caixa de ferramentas velha com o nome Barnes escrito à mão e caminhou até o Chevelle como se estivesse prestes a revelar um segredo de família. A abrir o capô, ela perguntou. Robert fez isso sem pensar. Sarah estudou o motor por um minuto, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Ela pegou um pedaço de mangueira, encostou no bloco do motor e escutou atentamente do outro lado. Sua expressão era séria, mas calma, experiente apesar da idade. Em menos de 10 minutos, ela removeu 2 peças, fez um ajuste manual na linha de ignição e limpou os conectores com uma escova de cerdas curtas. Experimente agora, disse ela, dando um passo para trás. Robert entrou no carro, girou a chave e o Chevelle rugiu, como antigamente, em profundo, constante, limpo. Ele desligou o motor, saiu e olhou para Sarah como se ela tivesse acabado de fazer mágica. Como foi? Gaguejou. Foi só uma conexão invertida no sistema de ignição. Seu motor estava pedindo socorro, disse ela, dando de ombros. Robert tentou se recompor. Quanto eu te devo? Sarah não hesitou. Seu salário. Ele riu, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Eu estava brincando. Ela deu um passo à frente e respondeu em um tom calmo, mas com um olhar penetrante: e meu pai costumava dizer, a palavra de um homem é a palavra de um rei, e um rei não a desrespeita. O senhor é homem, Sr. Mitchell? Ele congelou. Amanhã trago o dinheiro. Estarei aqui, disse ela, já se virando para a caminhonete que havia deixado aberta. Robert entrou no Chevelle, ligou o motor, que agora ronronava como um leão satisfeito, e partiu sem olhar para trás. Mas, dentro do carro, ele mordeu o lábio inferior, derrotado pela única mecânica que não tentou impressioná-lo. Ela simplesmente fez o que ninguém mais conseguia, ouviu o motor e, junto com isso, quebrou o orgulho dele. Robert Mitchell passou a noite inteira fazendo contas. Seu salário mensal como engenheiro-chefe na Mitchell Automotive Industries não era pequeno, em $15.000 após impostos, o suficiente para comprar um carro 0 km, o suficiente para fazer qualquer mecânico de Brentwood sorrir por um mês, mas também o suficiente para ferir seu orgulho. Na manhã seguinte, ele estacionou o Chevelle em frente a Barnes Sons Auto Repair exatamente às 9 horas.
O motor ainda ronronava perfeitamente, um lembrete constante de que uma mulher com as mãos sujas havia feito algo que os melhores especialistas de Nashville não conseguiram. Ele saiu do carro com um envelope grosso no bolso interno do blazer, em dinheiro, exatamente como ela pediu. Mas Robert Mitchell não era um homem que aceitava a derrota facilmente. Sarah estava na mesma situação do dia anterior, curvada sobre o motor de um Ford F-150 azul desbotado. Ela usava a mesma calça jeans manchada de graxa, mas hoje usava uma camisa xadrez amarrada na cintura. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e nada glamouroso, nada extraordinário, e ainda assim ela havia superado todo o conhecimento dele em 10 minutos. Bom dia, senhorita Barnes, disse ele, tentando parecer casual. Ela olhou para cima sem sair de debaixo do capô. Ah, você voltou. Achei que tivesse esquecido da nossa conversa. Mitchell nunca esquece uma dívida, respondeu ele, tirando o envelope do bolso. $15.000, como prometi. Sarah limpou as mãos em um pano e pegou o envelope. Abriu, contou rapidamente e assentiu. Palavra de rei, murmurou, guardando o dinheiro em uma gaveta empoeirada atrás de uma pilha de manuais antigos. Robert esperava que ela ficasse impressionada. Esperava um agradecimento ou pelo menos um sorriso. Mas Sarah simplesmente voltou a se concentrar no motor do F-150, como se $15.000 fossem trocos. Isso incomodou mais do que deveria. Sabe de uma coisa, senhorita Barnes, disse ele, cruzando os braços. Quero ver se ontem não foi só sorte. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Sorte? Temos um motor na nossa fábrica que está dando problemas há 3 semanas. Uma equipe inteira de engenheiros não conseguiu descobrir. Quer tentar? Sarah secou as mãos lentamente, pensando. Por que eu faria isso? Curiosidade? Dinheiro? Robert deu de ombros. Escolha o que quiser. Ela se aproximou, parando a poucos metros de distância. Se eu consertar esse motor, você me trata com respeito. Chega de senhorita condescendente. Chega de olhares de soslaio. Chega de testes se eu tiver sorte. Robert hesitou. Havia algo na voz dela que o perturbou, um tipo de autoridade que ele não esperava encontrar em um lugar como aquele. Fechado, disse ele, estendendo a mão. Sarah apertou-a com firmeza. Suas palmas estavam ásperas do trabalho, mas seu aperto era firme. Então vamos para a sua fábrica. A Mitchell Automotive Industries ficava do outro lado de Brentwood, em um moderno complexo industrial com prédios de vidro e estacionamentos pavimentados. Sarah saiu de sua picape vermelha desbotada e observou o local com interesse, mas sem intimidação. Robert a conduziu até a área de desenvolvimento, onde uma equipe de 5 engenheiros estava ao redor de um motor V8 disposto sobre uma bancada de metal. Todos usavam camisas sociais brancas e crachás de identificação. Pessoal, disse Robert, está é Sarah Barnes. Ela vai dar uma olhada no nosso problema. Os engenheiros trocaram olhares. Um deles, um homem de meia idade, de óculos e gravata azul, franziu a testa. Ela é consultora especializada? Perguntou, examinando Sarah de cima a baixo. Ela é mecânica, respondeu Robert. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Sarah notou os olhares desdenhosos, mas não pareceu se importar. Ela caminhou até a bancada e examinou o motor cuidadosamente. Qual é o problema? Perguntou. O motor liga, mas perde potência depois de alguns minutos, explicou uma engenheira loira. Verificamos a injeção, o sistema elétrico, o arrefecimento. Tudo parece normal nos testes. Sarah sentiu e pediu uma caneta. Como ninguém ofereceu, ela tirou uma caneta azul do bolso e começou a fazer anotações no próprio braço esquerdo, e números, diagramas simples, pontos de referência. Os engenheiros a observavam como se ela fosse um animal raro. Posso tirar a cabeça? Perguntou ela. Podem, disse Robert. Sarah usou as ferramentas disponíveis na bancada e começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com precisão, cada movimento deliberado. Ela desmontou o cabeçote em 15 minutos, examinou cada peça uma a uma e apontou para um pequeno sensor preso à lateral do bloco. Aqui está o seu problema, disse ela, tocando a peça. Mau contato no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Ele está enviando dados errados para a SU. O sistema pensa que o motor está superaquecendo e corta a energia automaticamente. Isso não é possível, murmurou o homem de óculos. Testamos esse sensor 3 vezes. Você testou fora do motor,
respondeu Sarah, ainda olhando para a peça. O problema só aparece com a vibração. O contato interno está solto. Ela desconectou o sensor, limpou os terminais com uma escova pequena e reconectou tudo. Em seguida, remontou o cabeçote com a mesma rapidez com que o desmontara. Você pode testar agora, disse ela, afastando-se. O homem de óculos ligou o motor. O V8 rugiu suavemente e manteve a marcha lenta estável. Ele acelerou. O motor respondeu instantaneamente. Mais aceleração, potência máxima, sem queda de desempenho. Todos ficaram em silêncio. Robert olhou para Sarah, que limpava as mãos em um pano emprestado. Você é um gênio, disse ele, genuinamente impressionado. Sarah o encarou com um meio sorriso. Prefiro ser chamada de mecânica. Ela devolveu as ferramentas, acenou para a equipe e seguiu em direção à saída. Robert a seguiu, ainda processando o que acabará de testemunhar. Como você soube? Perguntou ele, alcançando-a no corredor. Eu escutei o motor, respondeu ela sem parar. Ele me disse onde estava o problema. Motores não falam. Sarah parou e se virou para ele. Para aqueles que sabem ouvir, eles ouvem. Você só precisa aprender a língua deles. Ela continuou caminhando em direção à saída, deixando Robert parado no corredor com mais perguntas do que respostas e com a certeza absoluta de que Sarah Barnes era muito mais do que apenas uma mecânica de cidade pequena. Ela era um mistério que ele precisava desvendar. Robert Mitchell mal dormiu naquela noite. A imagem de Sarah desmontando o motor em 15 minutos, enquanto 5 engenheiros especialistas assistiam em silêncio, ecoava em sua mente como um pistão falhando. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório 2 horas mais cedo do que o habitual. Sentou-se em uma cadeira de couro atrás de sua mesa de mogno e começou a rabiscar números em um bloco de notas, em salário base, benefícios, plano de saúde, participação nos lucros. O que seria necessário para convencer alguém como Sarah Barnes a trabalhar para ele? Às 10 horas, ele chamou Jennifer, sua secretária, pelo interfone. Jen, prepare um contrato de trabalho. Vou precisar dele esta tarde. Para qual cargo, Sr. Mitchell? Engenheiro ou consultor sênior. Salário inicial de $80.000 por ano, com revisões semestrais. Jennifer anotou, mas hesitou. Você já discutiu isso com o RH? Não precisa. Eu mesma farei a entrevista. Às 14 horas, Robert retornou a Barnes e Sons Auto Repair. Desta vez, ele usava uma camisa social azul clara sem gravata, tentando parecer menos formal. Mesmo assim, ele se sentia deslocado naquele ambiente. Sarah estava sob uma Dodge Ram preta, apenas as pernas visíveis. Ele ouviu o som de chaves inglesas e algumas palavras abafadas em espanhol, palavras que provavelmente não eram elogios ao sistema de suspensão. Senhorita Barnes, ele chamou. Se isso for mais um teste, pode ir embora, respondeu ela de debaixo da caminhonete. Já provei meu ponto. Na verdade, vim fazer uma oferta. Sarah saiu de debaixo do Dodge, sentou-se no chão e olhou para ele com curiosidade. Ela tinha uma mancha de óleo na bochecha esquerda e o cabelo bagunçado. Que tipo de oferta? Robert tirou um contrato do bolso interno do blazer e o desdobrou cuidadosamente. Um emprego na Mitchell Automotive Industries. $80.000 por ano, mais benefícios. Você seria nosso engenheiro ou consultor sênior. Sarah pegou o papel e leu rapidamente, franzindo a testa. Então, devolveu-o a ele. Não, obrigada. Robert piscou, confuso. Ele havia se preparado para uma negociação, talvez um pedido de mais dinheiro ou perguntas sobre horários, não um simples e direto não. Você nem pensou nisso, disse ele. $80.000 é 4 vezes mais do que você provavelmente ganha aqui. E daí? Sarah se levantou e começou a limpar as mãos em um pano sujo. Estou bem aqui na loja do meu pai. Ele me ensinou tudo. É aqui que eu pertenço. Seu pai? Robert olhou ao redor. Onde ele está? Sarah apontou para uma foto emoldurada na parede ao lado de um calendário de 2019. A foto mostrava um homem de meia-idade sorrindo, de macacão azul, com uma chave inglesa na mão. Abaixo, uma pequena placa dourada dizia, em memória de Edward Barnes, de 1965 a 2021. Robert sentiu um nó no estômago. Desculpe, eu não sabia. Tudo bem, disse Sarah, voltando para o Dodge. Ele me ensinou que lugar de mecânico é onde quer que haja um motor quebrado.
E por aqui, sempre há trabalho. Robert a seguiu, determinado a não desistir. Mas, Sarah, pense bem. Você trabalha com ferramentas velhas. O chão está rachado. Não tem ar-condicionado e o teto vaza em 3 lugares. Você tem talento demais para ficar em um lugar como este. Na nossa empresa, você teria laboratórios modernos, equipamentos de última geração e uma equipe qualificada. Sarah parou de mexer no motor e se virou lentamente para encará-lo. Havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de tristeza e irritação. Sr. Mitchell, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O senhor sabe a diferença entre um motor e uma máquina? Robert hesitou. Bem, tecnicamente, um motor é um tipo de máquina. Não, ela interrompeu. Um motor tem uma história. Tem personalidade. Cada arranhão, cada som estranho, cada vibração conta uma história de quem o dirigiu, por onde passou, pelo que passou. Ela apontou para a Dodge Ram. Esta é do Jim Morrison. Não do cantor, sorriu. Jim, o cara que tem uma fazenda de gado do outro lado da cidade. Ele comprou esta picape em 2003 para levar a filha mais nova à escola todos os dias. 17 anos depois, ela se tornou médica e se mudou para Nashville. Mas o Jim ainda a traz todo mês para uma revisão, porque aquele motor guarda todas as memórias deles. Robert ouviu em silêncio. É aí que os motores têm alma, continuou Sarah, gesticulando em direção à garagem. Lá na sua fábrica, você só tem máquinas, peças novas, computadores, eficiência, mas ninguém se importa com a história que cada motor carregará. Sarah, isso é romântico, disse Robert, tentando soar compreensivo. Mas não paga as contas. Não constrói um futuro sólido. Meu pai construiu esta garagem com as próprias mãos em 1987, disse ela, caminhando até a bancada. Ele pagou a casa, me criou sozinho depois que minha mãe morreu, me ensinou tudo o que sei com motores que tinham alma, Sr. Mitchell, não com máquinas sem história. Robert se aproximou da bancada e notou uma caixa de ferramentas aberta. Lá dentro, cada chave inglesa, cada alicate, cada chave de fenda estava organizada com precisão militar. Algumas ferramentas eram claramente velhas, seus cabos de madeira desgastados pelo uso. Eram dele? Perguntou Robert, apontando para as ferramentas. Algumas. Outras eu mesma fiz, disse Sarah, pegando uma chave inglesa com cabo pintado de azul. Fiz esta quando tinha 15 anos. Meu pai costumava dizer: um mecânico de verdade precisa conhecer suas ferramentas como um músico conhece seu instrumento. Robert pegou a chave inglesa. Era pesada, sólida, marcada por arranhões e sinais de desgaste. Você fez esta? Eu a forjei na oficina ao lado. O Sr. Ramírez me ensinou. Levei 3 semanas, mas ficou perfeita. Robert devolveu a ferramenta, visivelmente impressionado. Sarah, eu entendo o valor sentimental de tudo isso, mas imagine o que você poderia fazer com recursos ilimitados em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia de ponta. Para quê? Perguntou ela, fechando a caixa de ferramentas. Para construir motores mais eficientes, mais limpos, mais silenciosos. Sim, para melhorar a vida das pessoas. Sarah sorriu, mas não era um sorriso feliz. Sr. Mitchell, sabe por que consertei seu Chevelle em 10 minutos? Porque o senhor é talentoso. Porque eu escutei. Deitei embaixo dele, coloquei a mão no motor e escutei o que ele tentava me dizer. Na sua fábrica, ninguém escuta. Você mede, calcula, faz testes, mas ninguém para perguntar o que este motor precisa para parecer vivo? Robert franziu a testa. Motores não parecem vivos, Sarah. São máquinas. Exatamente, disse ela, pegando uma chave de fenda e voltando para o Dodge. É exatamente disso que estou falando. Ela desapareceu debaixo do carro novamente. Robert ficou parado ali, segurando o contrato rejeitado, tentando entender a conversa. Sarah, eu. Sr. Mitchell, ela interrompeu, com a voz abafada, o senhor é um homem inteligente. Tem uma empresa de sucesso, dinheiro, prestígio, mas aposto que faz anos que não toca num motor de verdade, não sente o calor do metal, não ouve o ronco de um V8 bem ajustado. Robert abriu a boca para discutir, mas percebeu que ela estava certa. Quando foi a última vez que ele trabalhou com as mãos? Quando foi a última vez que ele ficou com graxa nas unhas? Sua oferta é generosa, continuou Sarah. Mas eu não quero um emprego em que motores sejam apenas números em uma planilha.
Quero ficar aqui, onde eles podem ser eles mesmos. Robert dobrou o contrato e o guardou no bolso. Posso lhe perguntar uma coisa? Disse ele. Pode falar. O senhor não tem medo de ficar para trás? De perder oportunidades? Sarah saiu de debaixo do carro novamente e sentou-se no chão, olhando diretamente para ele. Sr. Mitchell, o senhor pode ter laboratórios modernos e equipamentos caros, mas eu tenho algo que o dinheiro não compra. O que é isso? Eu sei como fazer um motor cantar. Ela se levantou, pegou as chaves do Dodge e ligou o motor. O som era perfeito, suave, potente, equilibrado. Ouviu isso? Disse ela, acelerando o motor. Isso é música. Isso é a alma. Robert ouviu e, pela primeira vez em anos, percebeu que não estava apenas ouvindo o barulho. Ele estava realmente ouvindo um motor. Sarah desligou o motor e se virou para ele. Sua oferta é tentadora, Sr. Mitchell, mas prefiro ficar aqui, onde posso ensinar locomotivas a cantar. Ela voltou para a bancada, deixando claro que a conversa havia terminado. Robert seguiu em direção à saída, confuso e ligeiramente ofendido. Ninguém jamais o havia recusado daquela forma. Ninguém jamais questionara seus valores e prioridades de forma tão simplista. Mas enquanto caminhava em direção ao Chevelle, não conseguia tirar o som do motor do Dodge da cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, perguntou-se, quando for a última vez que fizera algo cantar? Na segunda-feira seguinte, Robert Mitchell apareceu na Barnes e Sons Auto Repair às 10 horas da manhã com uma pergunta sobre carburadores e motores clássicos. Na terça-feira, ele voltou perguntando sobre sistemas de ignição eletrônica versus pontos de ruptura. Na quarta-feira, ele queria saber a diferença entre óleo sintético e óleo mineral em motores antigos. Na quinta-feira, Sarah já estava ficando desconfiada. Sr. Mitchell, disse ela, saindo de debaixo de um Mustang vermelho 1965, o senhor não tem uma equipe inteira de engenheiros para responder a essas perguntas? Robert ajeitou a gravata, um pouco envergonhado. Tenho, mas gosto de ouvir opiniões diferentes, perspectivas diferentes. Sarah pegou um pano e começou a limpar as mãos lentamente, visivelmente entretida. E essas perspectivas diferentes não existem em Nashville, só aqui em Brentwood. Bem, você tem uma abordagem única. Robert ficou ali no meio da garagem, observando Sarah trabalhar. Era estranho como ele se sentia confortável naquele lugar, apesar da bagunça organizada, do cheiro de óleo e da música country tocando em um rádio velho no canto. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele finalmente. Pode, mas se for sobre motores, eu cobro pela consultoria. Não se trata de motores. Trata-se de você. Sarah parou de limpar as mãos e olhou para ele. Sobre mim. Como você aprendeu tudo isso? Quer dizer, você sabe mais do que muitos engenheiros que conheci. Sarah sorriu e foi até a bancada de ferramentas. Meu pai. Ele me ensinou desde criança. Eu tinha 6 anos quando comecei a entregar ferramentas para ele. Aos 10, eu já conseguia trocar o óleo sozinha. Aos 15, eu já desmontava motores completos. E a escola? A faculdade? Terminei o ensino médio. Depois disso, meu pai adoeceu. Câncer. Tive que assumir a loja. Robert sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Não precisa. Ele viveu bem, faleceu em paz e me deixou a melhor herança que eu poderia desejar, em conhecimento. Robert olhou ao redor da loja com novos olhos. Cada ferramenta pendurada na parede, cada manual empilhado na prateleira, cada máquina antiga, porém bem conservada, tudo contava uma história de dedicação e amor. Seu pai sempre foi mecânico? Perguntou Robert. Desde os 16 anos. Começou como aprendiz em uma oficina em Memphis. Depois, veio para cá, trabalhou para terceiros até juntar dinheiro suficiente para abrir o próprio negócio. E ele nunca quis fazer outra coisa. Sarah deu de ombros. Nunca pensei nisso. Eu sempre soube que este seria o meu lugar. Você nunca fica curioso sobre o mundo lá fora? Outras cidades, outros países? Claro que sim. Mas não preciso sair para ver o mundo. Ela apontou para os carros na oficina. Cada motor que passa por aqui traz histórias de lugares diferentes. Aquele Mustang veio de Detroit. Aquela picape é do Texas. Aquele Corolla pertence a uma família japonesa que se mudou para cá há 5 anos. Robert nunca tinha olhado para isso dessa forma.
Essa é uma perspectiva interessante. É a vida real, Sr. Mitchell. Não apenas perspectiva. Na sexta-feira, Robert apareceu sem perguntas técnicas. Ficou parado ali, observando Sarah trabalhar em um Camaro 1969 com problemas na transmissão. Você não tem uma empresa para administrar hoje? Perguntou ela, sem desviar o olhar do carro. Tenho, mas deleguei algumas tarefas. Primeira vez. Como assim? Primeira vez que você delegou. Aposto que você é um daqueles chefes que querem controlar tudo. Robert riu, surpreso com a precisão da resposta. Como você sabe? O jeito como você fala, em sempre tão sério, tão formal, um homem que não confia nos outros para fazer o trabalho direito. Não é que eu não confie em. Sim, confio. Sarah sorriu. Mas tudo bem. Eu sou igual com meus motores. Robert passou o resto da manhã observando Sarah trabalhar. Havia algo quase hipnótico na maneira como ela se movia, como suas mãos sempre encontravam a ferramenta certa sem olhar, como ela conseguia diagnosticar um problema apenas ouvindo. Posso tentar? Perguntou ele de repente. Tentar o quê? Ajudando. Entregando ferramentas para você. Não sei. Sarah olhou de cima a baixo. Com essa roupa? Robert olhou para seu terno cinza e gravata de seda. Posso tirar o paletó e a gravata. E aqueles sapatos italianos? Robert hesitou. Os sapatos também, Sr. Mitchell. Este chão está coberto de óleo. O senhor vai escorregar e rachar a cabeça, ou pior, vai sujar meu chão limpo com sangue. Robert riu e tirou os sapatos, ficando ali apenas de meias. Pronto. Agora, posso ajudar? Sarah o estudou por um segundo, divertida. Tentando virar estagiário? Talvez. Tudo bem, então. Pegue aquela chave de 15 milímetros. Robert olhou para a bancada de ferramentas, totalmente perdido. Havia dezenas de chaves, de todos os tamanhos. Esta? Perguntou ele, escolhendo uma aleatoriamente. Essa é uma 12. A 15 é a terceira da esquerda para a direita. Robert pegou a ferramenta da direita e a entregou para Sarah. Obrigado. Agora segure esta mangueira enquanto eu aperto a conexão. Trabalharam juntos por cerca de 1 hora. Robert era desajeitado, mas se esforçava ao máximo. Sarah era paciente, embora não contivesse comentários sarcásticos sobre a falta de habilidade prática dele. Para um engenheiro, você é péssimo com as mãos, disse ela quando Robert deixou cair uma chave de fenda pela terceira vez. Faz tempo que não trabalho diretamente com ferramentas. Há quanto tempo? Pensou Robert por um momento. Cerca de 15 anos. 15 anos. Sarah parou o que estava fazendo. Você não mexe no motor há 15 anos? Eu tive outras responsabilidades. Como o quê? Gestão, planejamento estratégico, reuniões com investidores. Coisas importantes. É importante. Mais importante do que isso. Ela apontou para o motor do Camaro. Robert não sabia como responder. Naquele momento, um garoto de uns 12 anos apareceu na entrada da garagem. Era magro, com cabelo castanho bagunçado e roupas que claramente não eram novas. Usava uma mochila escolar e um grande sorriso no rosto. Oi, Sarah, gritou, correndo em direção a eles. E aí, chefe? Sarah abriu os braços para um abraço. Como foi a escola? Chato. A professora de matemática nos deu lição de casa para o fim de semana. Vida difícil. O garoto notou Robert e franziu a testa. Quem é esse cara de gravata? Este é o Sr. Mitchell. Sr. Mitchell, este é o chefe. Ele me ajuda aqui na oficina depois da aula. Robert acenou para o garoto. Olá, chefe. Oi. Chefe olhou da cabeça aos pés. Por que você não está de sapatos? Ele estava me ajudando, explicou Sarah. Ajudando? Chefe riu. Homens de terno não sabem mexer em motores. Chu. Sarah ralhou. O quê? É verdade. Homens de terno só sabem falar. Eles não sabem fazer as coisas. Robert sentiu o rosto esquentar, mas teve que admitir que o garoto tinha razão. Você mora aqui perto, chefe? Perguntou, tentando mudar de assunto. Eu moro no orfanato da igreja metodista.
Fica a 3 quarteirões daqui. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Moro lá agora. Robert não sabia o que dizer. A maneira como o garoto falava sobre sua própria tragédia o deixou sem palavras. Chevy vem aqui todos os dias depois da escola, explicou Sarah. Ele é meu assistente oficial. Assistente? Chevy se ergueu, orgulhoso. Sou especialista em motores pequenos. Cortadores de grama, motosserras, coisas assim. Impressionante, disse Robert, sinceramente. O que você faz? Perguntou Chevy. Sou engenheiro. Tenho uma empresa que fabrica motores. Motores grandes para carros novos. Ah! Chevy pareceu um pouco decepcionado. Motores novos são chatos. Não tem personalidade. Robert olhou para Sarah, que tentava não rir. Por que você diz isso? Porque são todos iguais, explicou Chevy como se fosse óbvio. Motores antigos são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu próprio humor. Este Camaro aqui, por exemplo, gosta de acelerar devagar. Se você tentar rápido demais, ele morre. Como você sabe disso? A Sarah me ensinou. Ela sabe como falar com motores. Robert passou o resto da tarde observando Sarah e Chevy trabalharem juntos. Era evidente que ela havia se tornado uma figura materna para o menino. Ela o ensinava com paciência, o corrigia com delicadeza e o protegia com um instinto feroz. Sarah também cozinha bem, disse Chevy, sentando-se em um banquinho alto ao lado da bancada. Ela faz o melhor sanduíche de queijo grelhado do Tennessee. Chevy, pare de contar a história da minha vida para o Sr. Mitchell, disse Sarah, envergonhada. Por quê? Ele parece legal. Meio desajeitado, mas legal. Robert riu. Obrigado, eu acho. A Sarah deveria namorar alguém, continuou Chevy, ignorando o olhar mortal que ela lhe lançou. Ela trabalha demais. Nunca sai. Nunca se diverte. Chevy. O quê? É verdade. A última vez que vocês saíram foi há 6 meses, para o aniversário da Sra. Maria. Isso não é da conta do Sr. Mitchell. Claro que é, disse Chevy, virando-se para Robert com um sorriso maroto. Aposto que o cara do carro chique está apaixonado pela Sarah. Robert quase engasgou. O quê? Olha como ele ficou vermelho, gritou Chevy, rindo. Eu sabia. Chevy, para com isso, disse Sarah, embora também estivesse rindo. O cara dos carros de luxo está apaixonado pela Sarah. É por isso que ele vem aqui todo dia fingindo que tem perguntas. O rosto de Robert queimou. A observação do garoto foi vergonhosamente precisa. Eu tenho que ir, gaguejou ele, agarrando os sapatos rapidamente. Ele está fugindo, gritou Chevy. Isso prova. Robert se despediu rapidamente e praticamente correu para o Chevelle. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia parar de pensar na risada de Sarah e nas palavras do menino. Seria realmente tão óbvio? Sarah teria notado? E, mais importante, o que ele faria a respeito? Porque, pela primeira vez em anos, Robert Mitchell teve que admitir que um órfão de 12 anos estava absolutamente certo. Ele estava apaixonado. Robert Mitchell passou o fim de semana tentando não pensar em Sarah Barnes. Tentou se concentrar em relatórios financeiros, planilhas de produção, qualquer coisa que o mantivesse ocupado. Mas cada vez que ligava o Chevelle, o som suave do motor o lembrava das mãos dela ajustando a ignição, da confiança em seus movimentos, do jeito como ela falava com os motores como se fossem velhos amigos. E as palavras de Chevy ecoavam em sua mente: o cara do carro chique está apaixonado. Na manhã de segunda-feira, ele entrou em seu escritório determinado a esquecer a Barnes alto e se concentrar no que realmente importava, os negócios. Ele tinha uma reunião com investidores às 10 horas, uma teleconferência com a equipe de desenvolvimento às 14 horas e uma pilha de contratos aguardando sua assinatura. Mas, no momento em que se sentou e ligou o computador, sua mente voltou para Sarah dizendo que sua empresa só tinha máquinas, sem motores com alma. O comentário tocou em algo sensível, algo mais profundo que ele não queria admitir. Às 9 horas da manhã, em vez de revisar a apresentação para investidores, Robert se viu caminhando pelos corredores da empresa em direção ao arquivo no porão. Não sabia exatamente o que procurava, mas tinha uma sensação estranha, como se houvesse algo importante que ele tivesse perdido. O arquivo da Mitchell Automotive Industries ocupava uma sala enorme no porão do prédio principal.
Prateleiras de metal se estendiam do chão ao teto, repletas de caixas organizadas por ano e departamento. Robert raramente ia lá. Por que se preocupar com papelada antiga quando tinha assistentes para isso? Mas hoje era diferente. Ele começou com as caixas da década de 1980, quando seu pai ainda administrava a empresa. Gerald Mitchell era um homem prático, focado em resultados, que transformará uma pequena loja familiar em um negócio multimilionário. Robert sempre o admirou por isso. A primeira caixa continha contratos de fornecedores, faturas desbotadas e correspondência da empresa. Nada de interessante. A segunda continha relatórios de vendas e análises de mercado. Ainda nada. Foi na terceira caixa que ele encontrou. Entre uma pasta de patentes registradas e outra de projetos arquivados, havia um grosso envelope pardo com uma etiqueta escrita à mão: um projeto Barnes, de 1987 a 1989, confidencial. O coração de Robert disparou. Barnes, mesmo sobrenome de Sarah. Ele abriu o envelope cuidadosamente e tirou uma pilha de documentos. Na primeira página, havia um projeto técnico detalhado para um novo tipo de carburador, assinado John E. Barnes, consultor técnico, datado de 15 de março de 1987. Robert reconheceu o projeto imediatamente. Era a base do sistema de injeção eletrônica que a Mitchell Automotive patenteou em 1990 e que se tornaria um dos produtos mais lucrativos da empresa nos anos seguintes. Ele continuou folheando os documentos, e mais projetos, mais inovações, tudo assinado por John Barnes. Um sistema de refrigeração mais eficiente, uma configuração de válvulas que reduzia o consumo de combustível em 15%, melhorias no sistema de transmissão que aumentavam a durabilidade do motor. Cada uma dessas ideias havia sido posteriormente desenvolvida e patenteada pela Mitchell Automotive. Todas haviam gerado milhões em lucros ao longo dos anos. Mas Robert não encontrou o nome de John Barnes em nenhum dos registros oficiais de patentes. No fundo do envelope, ele encontrou uma carta datada de 10 de dezembro de 1989, endereçada a Gerald Mitchell, assinada por John Barnes. Sr. Mitchell, conforme conversamos ontem, confirmo que não poderei mais prestar serviços de consultoria à sua empresa. Circunstâncias pessoais estão me forçando a deixar Nashville, impossibilitando a continuidade da nossa parceria. Agradeço a oportunidade e confio que os projetos que desenvolvi nos últimos 2 anos serão úteis para o crescimento da Mitchell Automotive. Atenciosamente, John Edward Barnes. Robert leu a carta 3 vezes. John Barnes havia deixado Nashville em 1989. Sarah dissera que seu pai se mudará para Brentwood e abrirá sua própria loja. As datas coincidiam exatamente, mas havia algo de estranho na carta. O tom era formal, quase frio, como se John Barnes tivesse sido forçado a escrevê-la. Robert procurou mais a fundo e encontrou uma pasta separada com bilhetes manuscritos de seu pai. A letra era difícil de ler, mas algumas linhas se destacavam. Barnes quer crédito público pelas inovações. Explique que o trabalho de consultoria é confidencial por natureza. Aumente o pagamento, se necessário, para garantir o sigilo. Se ele não concordar com os termos, considere rescindir o contrato. Robert sentiu o estômago embrulhar. Lentamente, a situação se tornava clara. John Barnes havia desenvolvido inovações revolucionárias para a empresa. Ele queria reconhecimento público por seu trabalho. Gerald Mitchell recusou, provavelmente para manter o controle total sobre as patentes e os lucros. John Barnes foi forçado a escolher entre o anonimato bem pago e sua integridade profissional. E ele escolheu sua integridade. Robert continuou investigando e encontrou mais documentos, acordos de confidencialidade assinados por John Barnes, acordos de transferência de propriedade intelectual, cláusulas que garantiam a Mitchell Automotive direitos exclusivos sobre qualquer inovação desenvolvida durante o período de consultoria. Tudo perfeitamente legal, mas completamente antiético. Seu pai havia comprado o talento de John Barnes e depois apagado seu nome da história. Robert subiu para o escritório em choque. Cancelou a reunião com os investidores, trancou a porta e ficou olhando pela janela sem ver nada. Sua empresa, sua fortuna, sua reputação, tudo construído sobre o trabalho de um homem que nunca receberá o crédito que merecia. E esse homem era o pai da mulher por quem estava se apaixonando. A ironia era cruel demais para ser mera coincidência. Às 14 horas, Robert estava de volta aos arquivos, desta vez com Jennifer, sua secretária, que o ajudou a localizar todos os documentos relacionados ao projeto Barnes. Havia muito mais material do que ele esperava. Sr. Mitchell, disse Jennifer, folheando uma pasta de patentes, quantos milhões esses projetos renderam para a empresa? Robert fez um rápido cálculo mental.
Cerca de 200 milhões nos últimos 30 anos. E esse John Barnes nunca recebeu royalties? Aparentemente não. Jennifer assobiou baixinho. Complicado. Para dizer o mínimo. Robert passou o resto da tarde revisando cada documento, cada contrato, cada nota. Quanto mais lia, menos admirava o pai e mais culpado se sentia. John Barnes fora um gênio. Suas inovações estavam décadas à frente de seu tempo. Se tivesse recebido o crédito que merecia, seria reconhecido hoje como um dos grandes pioneiros da engenharia automotiva americana. Em vez disso, morreu no anonimato, administrando uma pequena oficina em Brentwood, Tennessee, e sua filha acreditava que a Mitchell Automotive era apenas uma fábrica de máquinas sem alma. Se ela soubesse a verdade. Robert imaginou a reação de Sarah ao descobrir que a empresa que tentava recrutá-la era a mesma que havia roubado o legado de seu pai, em a raiva, a decepção, a sensação de traição. Ela jamais o perdoaria. Às 18 horas, Robert estava sentado em seu escritório, cercado por documentos espalhados pela mesa, quando seu telefone tocou. Robert? Perguntou. Era a voz de seu tio Harold, irmão mais novo de Gerald Mitchell e atual vice-presidente da empresa. Jennifer disse que você cancelou todas as suas reuniões de hoje. Está tudo bem? Harold, preciso falar com você. Pode vir ao meu escritório? Claro. Chego aí em 10 minutos. Harold Mitchell era um homem de 60 anos, careca, com um bigode grisalho bem aparado e a mesma postura séria de Gerald. Ele trabalhava ao lado do irmão havia mais de 40 anos e conhecia todos os segredos da empresa. Que papéis são esses? Perguntou Harold, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Robert. Documentos do Projeto Barnes, de 1987 a 1989. O rosto de Harold ficou tenso imediatamente. Por que você está investigando isso? Porque eu conheci a filha de John Barnes e descobri que meu pai basicamente roubou o trabalho dele. Harold soltou um suspiro profundo. Robert, seu pai era um empresário. Ele fez o que era necessário para proteger a empresa. Proteger a empresa? Tio Harold, John Barnes desenvolveu inovações que nos renderam 200 milhões em lucros. E ele nunca recebeu um centavo em royalties. Ele era pago pelos seus serviços de consultoria. O que não é nada comparado ao que o trabalho dele nos rendeu. Harold se levantou e foi até a janela. Robert, você não entende como as coisas funcionavam nos anos 80. A concorrência era brutal. Se tivéssemos dado crédito público ao Barnes, outras empresas teriam tentado contratá-lo. Poderíamos ter perdido nossa vantagem competitiva. Então, em vez disso, destruímos a carreira dele. Não destruímos nada. Ele escolheu ir embora depois que nos recusamos a lhe dar o crédito que merecia. Harold voltou à cadeira, visivelmente desconfortável. Robert, isso foi há mais de 30 anos. Por que você está trazendo isso à tona agora? Robert pegou a foto de John Barnes que encontrara nos arquivos em um homem de meia-idade sorrindo, vestindo um macacão azul e segurando uma chave inglesa, a mesma foto que vira na parede da garagem de Sarah. Por que não é justo, tio Harold, e porque, aparentemente, sou a única pessoa nesta empresa que se importa com isso. Harold olhou para o sobrinho por um longo momento. Você está apaixonado pela filha dele, não é? Robert não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Ah, Robert, Harold balançou a cabeça. Isso complica muito as coisas. Só complica porque fizemos algo errado há 30 anos e nunca consertamos. E o que você planeja fazer? Dar crédito póstumo a John Barnes? Devolver os royalties à filha dele? Publicar um pedido de desculpas no jornal? Robert não havia pensado em nenhuma solução específica. Ele só sabia que não conseguiria viver com aquele peso na consciência. Ainda não sei, mas preciso fazer alguma coisa. Harold se levantou para ir embora. Cuidado, Robert. Às vezes, tentar consertar erros do passado só cria problemas maiores no presente. Depois que Harold saiu, Robert sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para a foto de John Barnes. Por trás do sorriso, ele agora via a frustração de um homem talentoso que nunca recebeu o reconhecimento que merecia. E por trás de seu próprio reflexo na janela, ele via um homem que acabará de descobrir que sua fortuna fora construída sobre injustiça. A questão era, o que ele faria a respeito? E, mais importante, seria capaz de olhar Sarah nos olhos novamente, sabendo o que sabia? Robert pegou o telefone e discou o número da oficina da Barnes. Quando Sarah atendeu,
ele quase desligou. Alô, Sarah. Aqui é Robert Mitchell. Oi, Sr. Mitchell. Algum problema com o Chevelle? Não, preciso falar com você. É importante. Pode falar. Não há o telefone. Posso passar aí amanhã? Claro. Mas se for para me oferecer um emprego de novo. Não é isso. É sobre o seu pai. Silêncio do outro lado da linha. Meu pai? O que tem ele? Eu explico amanhã. Sarah, seu pai era um homem extraordinário. Eu sei disso, Sr. Mitchell. Não, o senhor não sabe de tudo. E Robert desligou, sabendo que tinha acabado de iniciar uma conversa que mudaria tudo entre eles, para melhor ou para pior. Robert Mitchell não dormiu naquela noite. Ficou acordado até as 3 da manhã, sentado em sua sala de estar em Bellemeade com uma pilha de documentos na mesa de centro e uma decisão impossível pela frente. Como poderia contar a Sarah que sua empresa havia assumido o crédito pelo trabalho do pai dela? Como poderia explicar que os milhões que herdou eram, em parte, resultado do talento não reconhecido de John Barnes? Às 6 horas da manhã, desistiu de tentar dormir. Tomou um banho, vestiu uma camisa polo azul e calça jeans, nada de terno hoje, e dirigiu até o centro de Nashville. Ele tinha uma missão. Sua primeira parada foi na Hatch Show Print, uma gráfica histórica na Broadway que trabalhava com artesanato desde 1879. Robert explicou o que queria ao proprietário em restaurar um antigo manual técnico e gravar um nome na capa de couro. Quanto tempo vai levar? Perguntou Robert. Para um trabalho como este, geralmente leva uma semana, respondeu o artesão, um homem de barba grisalha que examinou cuidadosamente o manual. Preciso hoje. Pago o que for preciso. O homem ergueu uma sobrancelha. Deve ser muito importante. É sim. Custará 3 vezes o preço normal. Tudo bem. Às 10 horas da manhã, Robert estava na biblioteca de engenharia da Universidade Vanderbilt, procurando informações sobre as inovações automotivas da década de 1980. Ele queria entender melhor o contexto histórico dos projetos de John Barnes e a importância de suas contribuições para a indústria. O que encontrou impressionou ainda mais. As inovações de John Barnes não eram apenas boas, eram revolucionárias. O sistema de injeção eletrônica de combustível que ele desenvolveu estava anos à frente dos concorrentes. Algumas das soluções que ele propôs só foram adotadas pela indústria alemã no final da década de 1990. John Barnes não era apenas um mecânico talentoso. Ele era um visionário. Às 14 horas, Robert voltou à gráfica. O manual estava transformado. A capa de couro, antes gasta e manchada, agora brilhava com um acabamento profissional. Na frente, gravado em elegantes letras douradas, lia-se "E Manual de Inovações, John Edward Barnes, pioneiro e visionário, de 1955 a 2021. Parece perfeito, disse Robert, pagando a conta. Espero que a pessoa aprecie, respondeu o artesão. Eu também espero. Às 3 da tarde, Robert estacionou em frente a Barnes e Sons Auto Repair. Respirou fundo, pegou o manual embrulhado em papel de presente azul e entrou na oficina. Sarah estava embaixo de um Jeep Cherokee vermelho, apenas as pernas visíveis. Chevy sentou-se em um banquinho ao lado dela, entregando-lhe as ferramentas. Oi, Sr. Mitchell, gritou Chevy ao vê-lo. Sem terno hoje. Oi, Chevy. Achei que seria mais prático. Sarah saiu de debaixo do Jeep e sentou-se no chão, olhando para Robert com curiosidade. Você disse que queria falar sobre o meu pai. Sim. Robert apertou o pacote com mais força. Mas primeiro, eu trouxe uma coisa para você. Sarah franziu a testa. Um presente? Mais ou menos. Ele estendeu o pacote. Sarah hesitou antes de pegá-lo, parecendo um pouco insegura. Ela abriu o papel com cuidado e seus olhos se arregalaram ao ver o manual restaurado. Onde você conseguiu isso? Encontrei nos arquivos da minha empresa. Achei que você talvez quisesse. Sarah abriu o manual e folheou as páginas. Eram projetos técnicos detalhados, diagramas complexos, anotações manuscritas com a letra cuidadosa do pai, coisas que ela nunca tinha visto antes. Eu não sabia que ele fazia tudo isso, murmurou, tocando delicadamente uma das páginas. Sarah, seu pai era um gênio. Essas inovações, elas mudaram a indústria automotiva. Ela continuou mudando de assunto,
e Robert viu lágrimas brotando em seus olhos. Por que você tem isso? Ela finalmente perguntou. Robert engoliu em seco. Era a hora da verdade. Por que minha empresa? Por que meu pai? Ele parou, procurando as palavras certas. Sarah, seu pai trabalhou como consultor para Mitchell Automotive entre 1987 e 1989. Ela olhou para ele, confusa. Um consultor? Ele desenvolveu vários projetos para nós, inovações que se tornaram muito lucrativas. Robert sentiu o suor escorrer pelas costas. E ele nunca recebeu o crédito público que merecia. Meu pai queria manter a autoria em segredo? Sarah fechou o manual lentamente. Continue. Quando seu pai pediu reconhecimento pelo trabalho dele, meu pai recusou. Disse que o trabalho de consultoria era confidencial por natureza. Seu pai preferiu sair em vez de aceitar o anonimato. Sarah se levantou lentamente, segurando o manual contra o peito. Você está me dizendo que sua empresa roubou o trabalho do meu pai? Não foi roubo. Tecnicamente, havia contratos, cláusulas legais. Contratos que você o forçou a assinar. Robert não conseguiu responder. Sarah foi até a bancada de ferramentas e colocou cuidadosamente o manual sobre ela. Quanto dinheiro sua empresa ganhou com o trabalho dele? Sarah. Quanto? Cerca de 200 milhões nos últimos 30 anos. Ela fechou os olhos por um momento. 200 milhões? Sim. E meu pai morreu sendo dono de uma pequena oficina, lutando para pagar as contas médicas do tratamento contra o câncer. Robert sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sarah, eu não sabia. Você não sabia? Ela se virou para ele, com os olhos brilhando de raiva. Você é o dono da empresa. Como não sabia? Descobri ontem. Foi por isso que liguei para você. Eu queria explicar. Explicar? Sarah pegou o manual e o devolveu. Você quer se livrar da culpa com presentes? Não é isso. Você descobriu que sua fortuna foi construída com o trabalho do meu pai e agora quer se sentir melhor dando presentes bonitos para a filha órfã. Sarah, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que vocês destruíram a carreira do meu pai. Que ele poderia ter sido reconhecido como o inventor que realmente foi, mas preferiram ficar com o crédito. Robert tentou se aproximar, mas ela recuou. Sarah, você sabe por que meu pai abriu esta oficina? Ela gesticulou ao redor. Porque depois que ele saiu da sua empresa, ninguém mais quis contratá-lo. Correu o boato de que era difícil trabalhar com ele, que ele fazia exigências irracionais. Isso não é verdade, não é? Então por que ele passou os últimos 30 anos da vida consertando carros antigos em vez de desenvolver inovações que poderiam ter mudado a indústria? Robert não tinha resposta para isso. Sarah, eu quero consertar isso. Podemos dar crédito público ao seu pai, devolver os royalties. Com que direito? Ela interrompeu. Você roubou 30 anos da vida dele. Acha que dinheiro pode compensar isso? É um começo. É um insulto. Chevy, que observava em silêncio, aproximou-se deles. Sarah, disse ele, tocando-lhe delicadamente o braço. Talvez o Sr. Mitchell esteja tentando fazer a coisa certa. Chevy, você não entende. Eu entendo. Meus pais também foram roubados. O homem que bateu no carro deles estava bêbado, mas tinha um advogado caro. Ele nunca foi preso. Nunca me pagou nada. Sarah olhou para o garoto, surpresa. Mas você sabe qual é a diferença? Continuou Chevy. Aquele homem nunca tentou me encontrar para pedir desculpas. Nunca quis consertar as coisas. O Sr. Mitchell está pelo menos tentando. Chevy, disse Sarah. Sarah, você sempre me diz que as pessoas merecem uma segunda chance. Que todo motor pode ser consertado se alguém tiver paciência para ouvir o que está errado. Robert olhou para o menino com gratidão. Obrigado, Chevy. Não me agradeça ainda, disse Chevy, virando-se para Robert. Sarah tem todo o direito de estar brava. Você fez uma coisa muito ruim com o Sr. Barnes. Eu sei, mas discutir não vai trazê-lo de volta, e ficar com raiva não vai consertar o passado. Sarah enxugou os olhos com as costas da mão. Chevy, você é muito jovem para entender essas coisas. Sou jovem, mas não sou burro.
Ele caminhou até a bancada de ferramentas e pegou uma chave inglesa com uma fita vermelha amarrada no cabo. Sr. Mitchell, Sarah só confia em pessoas que constroem coisas juntas. Robert pegou a chave inglesa, confuso. Como assim? Não adianta só dizer que quer consertar as coisas. Você tem que demonstrar. Tem que botar a mão na massa. Tem que construir algo novo junto com ela. Sarah olhou para a chave, depois para Robert, depois para a chave inglesa em suas mãos. Chave, você não pode simplesmente. Sim, eu posso. Você sempre diz que motores quebrados podem ser consertados. Pessoas também podem ser consertadas. Robert segurou a chave inglesa com cuidado, como se fosse algo sagrado. O que você quer que eu faça, Sarah? Ela o encarou por um longo momento. Primeiro, pare de me chamar de Sarah. Não somos amigos. Como devo chamá-la? Senhorita Barnes, como sempre. Tudo bem, Senhorita Barnes. Segundo, leve seu presente. Não quero nada da sua empresa. Robert olhou para o manual restaurado, depois para a chave, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. E se eu deixar aqui, mas não como presente? Tipo, um empréstimo? O que você quer dizer? Você guarda o manual aqui na oficina. Estude os projetos do seu pai, mas ele ainda pertence a Mitchell Automotive até decidirmos juntos o que fazer com ele. Sarah pensou por um momento. E o que você espera em troca? Robert olhou para a chave inglesa em suas mãos. Uma chance de construirmos algo juntos. Uma chance de consertar o que meu pai quebrou. E como você planeja fazer isso? Ainda não sei, mas sei que não consigo sozinha. Preciso da sua ajuda. Sarah pegou o manual de volta e o colocou na bancada. Sr. Mitchell, o senhor destruiu a vida do meu pai. Este não é um projeto de caridade que vai consertar isso. Eu sei, mas é um começo. É um começo patético. Então me ensina a fazer melhor. Sarah estudou em silêncio por quase um minuto. Por que eu faria isso? Robert levantou a chave inglesa com a fita vermelha. Porque, segundo o chefe, você acredita que motores quebrados podem ser consertados. E eu sou o motor mais quebrado que você já viu. Apesar de tudo, Sarah quase sorriu. O senhor é realmente patético, Sr. Mitchell. Sim, sou. E arrogante também, e completamente alheio à realidade. Verdade. Sarah olhou para a chefe, que observava a conversa com interesse. E você acha que eu deveria ajudar esse homem? Acho que você deveria dar a ele uma chance de mostrar quem ele realmente é, respondeu o chefe. Não quem era o pai dele, nem quem é a empresa dele, quem ele é. Sarah suspirou profundamente. Uma chance, Sr. Mitchell. Uma única chance. Se me decepcionar, se tentar me comprar com presentes caros ou ofertas generosas, acabou. Entendeu? Entendo. E não vem aqui todo dia fingindo ter perguntas técnicas. Se quiser conversar, seja honesto. Vou falar. E pare de usar gravata. Por aqui, nós trabalhamos. Não temos reuniões. Robert sorriu. Pode deixar. Sarah pegou a chave inglesa de volta. Agora vá. Tenho trabalho para fazer. Posso voltar amanhã? Pode, mas venha preparado para trabalhar de verdade. Nada de ficar parado assistindo. Robert acenou para a cheve e se dirigiu para a porta. Ao chegar à porta, virou-se. Senhorita Barnes? O quê? Obrigado pela oportunidade. Não me agradeça ainda, Sr. Mitchell. O senhor não tem ideia no que está se metendo. Enquanto dirigia para casa, Robert olhou para as próprias mãos no volante e mãos macias, sem calos, que não tocavam em ferramentas há 15 anos. Amanhã, isso mudaria. Amanhã, ele começaria a aprender a diferença entre máquinas e motores com alma. E talvez, com muita sorte e trabalho duro, pudesse consertar mais do que apenas motores. Robert Mitchell chegou a Barnes & Sons Auto Repair na manhã seguinte, às 7h30, meia hora antes da oficina abrir. Ele vestia jeans desbotado, uma camiseta cinza simples e tênis velhos que encontrara no fundo do armário, roupas que não usava há pelo menos 10 anos. Sarah já estava lá, é claro. Ela sempre chegava cedo. Estava organizando ferramentas na bancada principal, com uma xícara de café fumegante por perto.
Bom dia, senhorita Barnes, disse ele, tentando soar casual. Sr. Mitchell, disse ela, olhando de cima a baixo. Pelo menos hoje você não parece que está indo para uma reunião de negócios. Achei que seria mais apropriado. É um começo. Sarah terminou de organizar as ferramentas e se virou para ele. Antes de começarmos, preciso saber uma coisa. Quando foi a última vez que você realmente trabalhou com as mãos? E não estou falando de apertar alguns parafusos por 5 minutos para impressionar os visitantes da fábrica. Robert pensou por um momento. Provavelmente na faculdade. Tive uma aula prática de motores no meu segundo ano. Há quanto tempo foi isso? 15 anos. Sarah balançou a cabeça. 15 anos. Sr. Mitchell, o senhor dirige uma empresa de motores há uma década e não trabalha com motores há 15 anos. Tenho outras responsabilidades. Claro que sim. Ela tomou um gole de café. Tudo bem, vamos ver se o senhor ainda se lembra de alguma coisa. Sarah foi até um canto da oficina onde várias peças de motor estavam espalhadas sobre uma lona azul, em pistões, válvulas, virabrequins, cabeçotes, tudo limpo e organizado, mas claramente desmontado. Este era o motor de um Mustang 1965 que chegou no mês passado, explicou ela. O dono desistiu de consertá-lo porque achou que seria muito caro. Eu comprei as peças. Robert se abaixou para examinar os componentes. Está em boas condições. Para alguém que não mexe no motor há 15 anos, você parece bem confiante. Teoria, lembra? Ah, sim, teoria. Sarah sorriu de um jeito nada amigável. Vamos ver sua teoria na prática. Vamos reconstruir este motor juntos. Sério, Sr. Mitchell? O senhor disse que queria construir algo comigo. Este é o seu teste. Se conseguirmos fazer este motor funcionar, talvez o senhor prove que realmente quer consertar as coisas entre a sua família e a minha. Robert olhou para as peças no chão. Havia muitos componentes, muitos parafusos, muitas chances de errar. E se eu quebrar alguma coisa? Perguntou. Aí você descobre se realmente tem dinheiro suficiente para pagar o estrago. Nesse momento, Chevy voltou da escola, carregando sua mochila. Oi, Sarah. Oi, Sr. Mitchell, gritou ele, correndo até eles. Vocês vão construir um motor? Vamos tentar, respondeu Sarah. Posso ajudar? Vocês têm aula, mas podem vir aqui na hora do almoço e depois das aulas. Podem, mas agora vão estudar. Chevy saiu correndo, visivelmente animado com a ideia de ver Robert se esforçar com as ferramentas. Sarah pegou um manual técnico e o colocou sobre uma mesa improvisada feita de caixa. Primeiro, vamos rever a teoria. Mostre-me que você pelo menos se lembra de como o motor funciona. Robert estudou o diagrama no manual e começou a explicar o ciclo de 4 tempos: inadmissão, compressão, combustão, escapamento. Sarah ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas mais detalhadas. Sua teoria está correta, disse ela finalmente. Agora, vamos ver se suas mãos conseguem acompanhar sua cabeça. Começaram com o bloco do motor. Sarah mostrou a Robert como verificar se as superfícies estavam limpas e niveladas, como aplicar selante nas juntas e como posicionar as peças na ordem correta. Robert tentou seguir as instruções, mas suas mãos não cooperaram. Ele deixou cair parafusos, colocou selante demais em alguns lugares e de menos em outros, e fez 3 tentativas para encaixar corretamente uma simples junta de cabeçote. Você está nervoso? Observou Sarah. Por quê? Faz tempo, e você está observando cada movimento meu. Sr. Mitchell, se o senhor não consegue trabalhar com alguém observando, nunca vai trabalhar comigo. Robert respirou fundo e tentou se concentrar. Lentamente, seus movimentos se tornaram mais coordenados, não habilidosos, mas pelo menos funcionais. Quando chegaram aos pistões, Robert finalmente conseguiu encaixar um na primeira tentativa. Está melhorando, disse Sarah. Mas você ainda está muito tenso. Relaxa. Estou tentando. Não, não está. Está pensando demais. Um motor não é matemática, Sr. Mitchell. É instinto. Robert olhou para ela, confuso. O que quer dizer? Sinta este parafuso. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre um parafuso que ele tentava apertar. Sinta a resistência. Quando ele para de girar facilmente. Eu sinto. É esse o ponto.
Você não precisa de uma chave de torque para saber quando está apertado o suficiente. Sua mão sabe. E se eu apertar demais? Aí você aprende a não apertar demais da próxima vez. Robert tentou seguir a filosofia dela. Em vez de calcular a força mentalmente, tentou sentir o que o raio lhe dizia. Funcionou melhor do que ele esperava. Você está começando a entender, disse Sarah, observando-o trabalhar. Passaram a manhã inteira montando o motor. Sarah era uma professora dura, mas justa. Ela corrigia os erros de Robert sem constrangê-lo, mas também não aceitava trabalho mal feito. De novo, disse ela quando Robert tentou instalar uma válvula sem verificar se a superfície estava completamente limpa. Mas está quase limpa. Quase não conta. De novo. Robert removeu a válvula, limpou tudo novamente e reinstalou. Desta vez, estava perfeito. Melhor, disse Sarah. Na hora do almoço, Chevy apareceu como prometido, trazendo sanduíches para os três. Como vão as coisas? Perguntou ele, sentando-se no chão ao lado deles. Sua amiga aqui sabe teoria, mas tem mãos de escritório, disse Sarah, mordendo o sanduíche. Robert riu. Obrigado pelo incentivo. É verdade, insistiu Sarah, mas estava sorrindo. Você pensa demais. Quer calcular tudo. Motores não funcionam assim. Como eles funcionam, então? Você conversa com eles, ouve o que eles precisam, sente onde está o problema. Motores não falam, senhorita Barnes. Falam sim. Você só não aprendeu a língua deles ainda. Chevy riu. Sarah tem razão. Eu a vi falando com motores. Às vezes, eles respondem. Isso não é loucura, disse Sarah, séria. É experiência. Quando você trabalha com motores por 20 anos, aprende a reconhecer cada som, cada vibração, cada sinal que eles dão. Robert olhou para as mãos dela, manchadas de graxa, com pequenos cortes e calos de anos de trabalho. Você gosta disso, não é? Trabalho manual. Gosto da sensação de consertar algo que estava quebrado. Dar nova vida a algo que todos achavam que era lixo. É satisfatório? Mais do que qualquer reunião corporativa que você já teve, aposto. Robert não podia discordar. À tarde, quando o chefe voltou da escola, eles estavam terminando a montagem. O motor estava quase pronto, faltavam apenas alguns ajustes finais e a conexão dos sistemas elétricos. Posso dar a partida? Perguntou Robert. Ainda não. Primeiro, precisamos verificar tudo. 2 vezes. Sarah o guiou por uma inspeção cuidadosa. Eles verificaram se todos os parafusos estavam apertados corretamente, se todas as conexões estavam firmes e se todos os fluidos estavam nos níveis corretos. Agora você pode tentar, disse ela finalmente. Robert girou a chave de ignição. O motor engasgou uma vez, fez um barulho estranho e morreu. O que foi isso? Perguntou ele, preocupado. Calma. A primeira tentativa raramente funciona. Sarah abriu o capô e verificou algumas conexões. Aqui, esta mangueira estava solta. Na segunda tentativa, o motor pegou. Não era um rugido perfeito, mas estava funcionando. Conseguimos, gritou Chevy, pulando de alegria. Robert sorriu, surpreendentemente emocionado. Era apenas um motor antigo, mas era algo que ele construiu com as próprias mãos pela primeira vez em 15 anos. Como se sente? Perguntou Sarah. Bem. Muito bem, na verdade. Diferente de assinar contratos? Completamente diferente. Sarah desligou o motor e fechou o capô. Sr. Mitchell, ainda temos muito trabalho pela frente. Este motor funciona, mas não está perfeito. Precisará de ajustes e melhorias, como a nossa situação. Exatamente. Ela olhou diretamente nos olhos. Hoje, você provou que consegue colocar a mão na massa. Consegue ouvir instruções e segui-las. Já é um começo. Só um começo, Sr. Mitchell. O senhor esteve afastado dos motores de verdade por 15 anos. Um dia de trabalho não vai compensar. Mas hoje o senhor mostrou que tem potencial se quiser continuar aprendendo. Robert olhou para as mãos sujas de graxa e para as ferramentas espalhadas ao redor do motor que haviam construído juntos. Quero continuar, mesmo sabendo que vai ser difícil, que você não vai pegar leve comigo. Principalmente por isso. Sarah sorriu,
o primeiro sorriso de verdade que lhe dera. Então voltaremos amanhã. Vamos afinar este motor até ele cantar. E depois disso, veremos se você realmente aprendeu alguma coisa sobre motores com alma. Enquanto limpavam as ferramentas, Chevy aproximou-se de Robert. Sr. Mitchell, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Por que você quer tanto impressionar a Sarah? Robert parou de limpar a chave inglesa que segurava. Não se trata de impressionar, Chevy. É consertar algo que estava quebrado. O motor, entre outras coisas. Chevy assentiu como se tivesse entendido perfeitamente. Como meu pai sempre dizia, as melhores coisas da vida precisam ser construídas lentamente, com paciência. Seu pai era um homem sábio. Era mesmo. Acho que vocês dois vão ser amigos. Amigos? Você e Sarah, depois que terminarem de se consertar. Robert olhou para Sarah, que organizava as ferramentas na bancada. Ela trabalhava com economia de movimentos, cada gesto preciso e necessário. Havia uma graça em sua habilidade que ele nunca havia notado em ninguém mais. Espero que sim, Chevy. Será. Motores quebrados sempre podem ser consertados. Pessoas também. Quando Robert saiu da loja naquela tarde, suas mãos estavam sujas, suas costas doíam e ele estava mais cansado do que em qualquer outro dia no escritório. Mas também estava mais satisfeito do que se sentirá em anos. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre John Barnes, sentiu que poderia realmente consertar as coisas, um parafuso de cada vez. 3 semanas depois, Robert Mitchell já era frequentador assíduo da Barnes e Sons Auto Repair. Todos os dias, às 7 horas da manhã, ele estacionava seu Chevelle em frente à oficina e passava as 8 horas seguintes aprendendo tudo o que Sarah estava disposta a ensinar. E ela ensinava muito. Robert agora sabia diferenciar o som de um motor mal regulado de um que só precisava de óleo novo. Ele conseguia trocar pastilhas de freio sem precisar de instruções passo a passo. Suas mãos tinham calos e suas costas se acostumaram a se curvar sob o capô. Mais importante ainda, ele estava começando a entender o que Sarah queria dizer quando falava sobre motores com alma. Naquela sexta-feira, Chevy chegou da escola carregando uma caixa de papelão. Olha o que eu trouxe, gritou ele, colocando a caixa na bancada. O que é isso? Perguntou Sarah, limpando as mãos em um pano. Meu rádio antigo. Encontrei na igreja. Achei que seria legal ter um pouco de música aqui na loja. Robert olhou para o aparelho. Era um rádio portátil dos anos 90 com antena telescópica e botões desgastados pelo uso. Funciona? Perguntou. Vamos descobrir, disse Chevy, conectando-o à tomada mais próxima. O rádio ligou com uma leve estática e então sintonizou uma estação country. A voz de Johnny Cash encheu a loja com Anel de Fogo. Perfeito, exclamou Chevy, aumentando o volume. Sarah sorriu. Faz tempo que não temos música aqui. Seu pai não gostava de música? Perguntou Robert. Gostava, mas depois que ele adoeceu, sei lá. Deixou de fazer sentido ter música tocando. Robert entendeu. Algumas coisas perdem o sentido quando ligadas a memórias tristes. Mas agora faz sentido de novo, disse Chevy, dançando sozinho ao som da música. Sarah riu da performance do garoto e voltou ao motor em que estava trabalhando, um Ford F-150 com problemas na transmissão. Sr. Mitchell, disse ela, pode me ajudar com isso? Preciso de alguém para segurar esta peça enquanto aperto os parafusos. Robert se adiantou e segurou a peça no lugar. Eles trabalharam em perfeita sincronia, Sarah guiando e Robert seguindo suas instruções. A música country criou uma atmosfera relaxada que Robert nunca havia experimentado em um ambiente de trabalho antes. Sabe, disse ele, observando Sarah trabalhar, nunca pensei que trabalhar pudesse ser divertido. Divertido, relaxante, gratificante, sei lá, diferente. Sarah parou o que estava fazendo e olhou para ele. Sr. Mitchell, como era o seu trabalho antes? Reuniões. Muitas reuniões. Análise de relatórios, aprovações de orçamento, conferências com investidores. Parece chato. Era, mas eu achei importante. E agora? Robert pensou por um momento. Agora percebo que há uma diferença entre trabalho importante e trabalho que faz sentido. Sarah sorriu e voltou à transmissão. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, ouvindo a música e, ocasionalmente, rindo dos comentários de Chevy. Ele havia se auto-intitulado DJ oficial da loja.
Foi então que Robert notou a placa da loja. A placa na fachada do prédio estava desbotada, com algumas letras descascando. BNS Endissons Auto Repair ainda estava legível, mas mal. Aquela placa precisa de uma nova pintura, disse ele. Sarah seguiu seu olhar. Eu sei. Está na minha lista de afazeres há uns 2 anos. Por que você ainda não fez? Tempo, dinheiro, prioridades. Robert estudou a placa com mais atenção. A estrutura era sólida, só precisava de tinta nova. Posso pintar para o senhor. Sr. Mitchell, o senhor sabe pintar? Não deve ser muito diferente de montar um motor, né? Instrução, paciência, atenção aos detalhes. Sarah riu. Pintar é muito diferente de mecânica. Então você me ensina. Eu não sei pintar placas. Então aprendemos juntos. Chevy, que estava ouvindo, gritou do outro lado da loja em Eu sei pintar. Minha professora de arte me ensinou. Chevy, uma placa de loja é diferente de desenhos escolares, disse Sarah. Mas é só tinta e pincel, certo? E eu tenho uma mão firme. Robert olhou para Sarah. Que tal experimentarmos no sábado? Eu compro a tinta. Você e o Chevy fornecem as habilidades artísticas. Sarah hesitou. Sr. Mitchell, o senhor não precisa ficar gastando dinheiro aqui. Não é gastar. É investir. Investir em quê? Robert sentiu o rosto esquentar. Fazendo as coisas direito. Sarah observou por um momento. Certo. Sábado, pintamos a placa. Na manhã de sábado, Robert chegou à loja carregando latas de tinta, pincéis, rolos e tudo mais que o atendente da loja de ferragens havia recomendado. Você comprou tinta suficiente para cobrir a loja inteira, observou Sarah, olhando para a quantidade de suprimentos. Prefiro ter muito do que pouco. Chevy já estava lá, vestindo uma camiseta velha e com as mãos cobertas de tinta azul. Eu já comecei, gritou, mostrando uma tábua de madeira onde havia pintado celeiros e sóis em letras tortas, mas cheias de entusiasmo. Chevy, essa não é a placa da loja, disse Sarah. Eu sei. E estou praticando. Robert riu da dedicação do garoto e começou a preparar a placa de verdade para a pintura. Sarah ajudou a lixar a superfície e aplicar o primer. Você não sabe mesmo pintar, disse ela, observando Robert lutar com o pincel. E estou aprendendo. Você está fazendo bagunça. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Sarah pegou outro pincel e começou a pintar ao lado dele. Seus movimentos eram muito mais firmes, mesmo sem ter experiência com placas. Como você faz isso parecer tão fácil? Perguntou Robert. O mesmo que com motores, paciência e instinto. Trabalharam lado a lado a manhã toda. Chevy atuou como assistente oficial, entregando pincéis, misturando cores e dando sugestões artísticas que nem sempre eram práticas. E se fizermos as letras verdes? Sugeriu. Por que verde? Perguntou Sarah. Não sei. Verde está bom. Vamos continuar com o azul, disse Robert. Combina com o resto da loja. À medida que a placa tomava forma, Robert sentiu a mesma satisfação que sentirá ao montar o motor semanas antes. Havia algo profundamente gratificante em fazer algo real com as próprias mãos. Isso está ficando ótimo, disse Sarah, recuando para ver o trabalho deles. Sério? Sério. Para alguém que nunca pintou uma placa antes, você está indo bem. Robert sorriu, orgulhoso do elogio. Eles terminaram de pintar no final da tarde. A placa ficou muito melhor do que Robert esperava. As letras estavam uniformes, a cor vibrante e o resultado final parecia profissional. Ficou ótimo, exclamou Chevy, admirando o trabalho deles. Ficou mesmo, concordou Sarah. Obrigada, Sr. Mitchell. O prazer é meu. Eles começaram a limpar os suprimentos de tinta quando Robert notou que Sarah estava mais quieta do que o normal. Algo errado? Perguntou ele. Não, só pensando. Sobre o quê? Sarah parou de limpar a escova que segurava. Que estranho isso tudo. O quê? Isso. Você aqui, ajudando com coisas que não têm nada a ver com a sua empresa. Pintando placas, montando motores, me entregando ferramentas. Robert não sabia o que responder. É estranho no sentido ruim? Ainda não sei. Chevy, sentindo a tensão,
pegou o rádio e aumentou o volume. Uma música mais animada começou a tocar. Vocês dois são sérios demais, disse ele. Acabei de fazer um bom trabalho. Deveríamos estar comemorando. Sarah forçou um sorriso. Chevy tem razão. Ficou realmente ótimo. Mas Robert percebeu que algo a incomodava. Sarah. Senhorita Barnes, se algo estiver errado. Não há nada de errado, ela interrompeu, um pouco bruscamente. Está tudo bem. Não parece. Sr. Mitchell, não me analise como se eu fosse um dos seus relatórios de negócios. A rispidez na voz dela o pegou de surpresa. Eu não estava analisando. Eu estava tentando entender. Entender o quê? Por que você ficou estranho de repente? Sarah pousou a escova no banco com mais força do que o necessário. Talvez porque eu ainda não entendo o que você realmente quer aqui. Como assim? Você aparece aqui todo dia, ajuda com tudo, age como se fosse da família, mas não sei se isso é real ou só mais um teste. Robert franziu a testa. Um teste? Para ver se sou confiável, se sou competente o suficiente, se mereço que você resolva a situação do meu pai. Sarah, não é bem assim. Não é? Então por que você ainda age como se estivesse me julgando o tempo todo? Eu não ajo assim. Você age. Você observa tudo o que eu faço, analisa cada palavra que eu digo, como se estivesse verificando seu passo no seu teste de aprovação. Robert sentiu a frustração aumentar. Isso não é verdade. Não é? Então por que você nunca relaxa completamente? Por que sempre parece que você está esperando que eu prove alguma coisa? Porque eu quero que você confie em mim, explodiu Robert. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela música do rádio. Chevy parou de mexer nos pincéis e olhou para eles. Eu quero que você confie em mim, Sarah, e eu não sei como fazer isso acontecer. Sarah o encarou. Sr. Mitchell, confiança não é algo que se conquista por meio de testes ou aprovação. É algo que se constrói por meio da honestidade. Eu fui honesta. O senhor foi educado, respeitoso, prestativo, mas honesto? Não tenho certeza. O que você quer dizer? Quer dizer, você ainda está tentando me impressionar em vez de apenas ser você mesmo. Robert abriu a boca para argumentar, mas parou. Havia verdade no que ela disse. Ele realmente estava tentando impressioná-la, tentando provar que merecia uma chance de consertar as coisas. Você tem razão, admitiu ele. É mesmo? Tenho medo de que, se você conhecer meu verdadeiro eu, não goste do que encontrar. Sarah deu um passo em sua direção. E quem é o seu verdadeiro eu, Sr. Mitchell? Robert respirou fundo. Alguém que passou 15 anos sentado atrás de uma mesa, tomando decisões sobre coisas que não entendia. Alguém que herdou uma empresa e uma fortuna construída com o trabalho de outros. Alguém que nunca questionou de onde vinha seu sucesso até conhecer você. Continue. Alguém que está tentando aprender a trabalhar com as mãos porque percebeu que não sabe fazer nada realmente útil. Alguém que está apaixonado por uma mulher que tem todos os motivos do mundo para me odiar. O ar na loja ficou pesado. Chevy parou de se mexer completamente e observou a conversa com os olhos arregalados. Sarah olhou para Robert por um longo momento. Você acha mesmo que eu deveria te odiar? Acho que seria justo. E você acha que está apaixonado por mim? Robert sentiu o rosto queimar. Eu acho que sim. Sarah deu mais um passo em sua direção. Sr. Mitchell, o senhor é mesmo um idiota. Eu sei. Não, não sabe. Ela estendeu a mão e agarrou a gola da camisa dele. Se soubesse, entenderia que não quero que tente me impressionar. O que você quer? Quero que você pare de agir como se estivesse pedindo permissão para existir. Quero que entenda que talvez, só talvez, eu também esteja interessado em descobrir quem você realmente é por trás de toda essa culpa e paranoia. Robert olhou nos olhos dela e viu algo que não havia notado antes, interesse, curiosidade e talvez algo mais. Sarah, eu. Ela não o deixou terminar. Puxou-o pela gola e o beijou. Foi um beijo apaixonado, cheio de frustração e desejo reprimido. Robert congelou por um segundo, depois correspondeu, envolvendo-a com os braços. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Nossa, murmurou Chevy do outro lado da loja. Isso não estava nos planos. Sarah olhou para Robert,
com os olhos brilhando. Sr. Mitchell? Sim. Pare de me chamar de Sarah quando estivermos sozinhos. Como devo te chamar? Pelo meu nome, em Sarah. Melhor. E pare de agir como se estivesse me testando. Como devo agir? Sarah sorriu, como alguém que acaba de descobrir que talvez, só talvez, os sentimentos sejam mútuos. Robert sorriu de volta, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Mastigável, Sarah gritou sem tirar os olhos de Robert. Você pode aumentar o som? Acho que vamos precisar de uma trilha sonora para o que vem a seguir. Chevy correu para o rádio, sorrindo de orelha a orelha. Finalmente, gritou ele. Eu sabia que vocês dois iam se entender. E enquanto a música country enchia a loja, Robert Mitchell finalmente entendeu o que Sarah queria dizer sobre coisas que têm alma. Algumas coisas não podem ser analisadas ou testadas. Elas só podem ser sentidas. 2 semanas depois do beijo, Robert chegou à loja carregando uma pasta de couro debaixo do braço e um sorriso nervoso no rosto. Sarah estava ajustando a suspensão de um Jeep Wrangler, completamente concentrada no trabalho. Bom dia, Sarah, disse ele, colocando a pasta no banco. Bom dia. Ela olhou para a pasta, desconfiada. O que é isso? Uma proposta? Algo em que venho pensando há algumas semanas. Sarah parou o que estava fazendo e enxugou as mãos em um pano. Que tipo de pedido de casamento? Robert respirou fundo. Ele havia ensaiado aquele momento por dias, mas agora que chegará, sentia-se inseguro. Uma escola comunitária de mecânica para pessoas como Chevy, que querem aprender, mas não podem pagar cursos caros. Sarah ergueu uma sobrancelha. E por que você está me contando isso? Porque eu quero que seja nossa escola. Ele abriu a pasta e tirou uma pilha de documentos organizados, em plantas arquitetônicas, orçamentos detalhados, propostas curriculares, tudo impresso em papel timbrado profissional. Olha só isso, disse Sarah, folheando os papéis. Você realmente pensou em tudo, não é? Pensei. Podemos usar o terreno ao lado da loja. O Sr. Henderson quer vender há anos. Vamos construir uma oficina moderna com equipamentos novos, mas mantendo o espírito da Barnes & Sons. Sarah continuou lendo, mas sua expressão ficou mais sombria. E o nome? Perguntou ela. Escola Comunitária de Mecânica Barnes Motors. Barnes Motors, em homenagem ao seu pai e a você. Sarah chegou à última página dos documentos e parou. Lá estava, o contrato de sociedade. Ela olhou uma vez, depois outra, franzindo a testa. Robert, há um erro aqui. Onde? Aqui no contrato, diz que eu sou cofundadora e você é sócia investidora. Isso não é um erro. Como assim, não é um erro? Você está pagando por tudo. Você teve a ideia. Robert se aproximou dela. Sarah, a ideia só surgiu porque te conheci. Porque aprendi que existe uma diferença entre ensinar teoria e ensinar paixão pelo trabalho. Você seria a diretora técnica. Eu seria apenas o financiador. Robert, olha isso. Ele apontou para uma cláusula específica. 50% dos lucros irão para um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes como Chevy. Sarah olhou para ele, incrédula. Você está falando sério? Completamente sério. Nesse momento, Chevy chegou da escola, carregando sua mochila e um grande sorriso. Oi, pessoal. O que vocês estão? Ele parou ao ver os documentos espalhados. O que é tudo isso? Loucura, murmurou Sarah. Oportunidade, corrigiu Robert. Chevy se aproximou e olhou as plantas arquitetônicas. Isso é uma escola? Uma escola de mecânica, explicou Robert. Para ensinar pessoas que querem aprender, mas não podem pagar cursos caros. Os olhos de Chevy brilharam. Sério? Eu poderia estudar lá? Você seria um dos primeiros alunos, disse Robert. Sarah balançou a cabeça. Robert, isso é muito generoso, mas eu não entendo por que você quer fazer isso. Robert sentou-se num banquinho próximo. Por que seu pai deveria ter sido reconhecido pelo gênio que era? Por que crianças como Chevy merecem a mesma oportunidade que eu tive? E por que eu quero construir algo que faça sentido? E você acha que eu seria uma boa diretora técnica? Acho que você seria a melhor diretora técnica possível.
Sarah olhou para o contrato novamente, depois para a chefe, que estudava os planos com fascínio. Só tem uma condição, disse ela finalmente. O quê? Se eu concordar, você vai sujar as mãos todos os dias. Nada de ficar sentado num escritório gerenciando coisas. Você vai ensinar, orientar e trabalhar diretamente com os alunos. Robert sorriu. Eu consigo conviver com isso. E mais uma coisa, o chefe será nosso primeiro orientador estudantil. Se ele disser que algo não está funcionando, a gente muda. Fechado. Chevy pulou de alegria. Vou ser consultora, Sarah. Isso significa que posso ajudar a tomar decisões? Significa que você nos avisa se estivermos errando, respondeu Sarah, sorrindo. Legal. Posso começar agora? Sarah olhou para Robert uma última vez. Tem certeza disso? É muito dinheiro, muito trabalho, muito risco. Sarah, pela primeira vez na minha vida, tenho absoluta certeza de algo. Ela pegou uma caneta do banco. Então vamos fazer história. E assinou o contrato, oficializando a parceria que mudaria suas vidas para sempre. 6 meses após assinar o contrato da escola, Robert Mitchell estava no porão às 2 horas da manhã, segurando uma furadeira, com suor na testa. Em sua bancada improvisada, uma porca de motor de 8 centímetros estava sendo transformada em algo completamente diferente. Ele havia começado o projeto 3 semanas antes, trabalhando em segredo sempre que Sarah não estava por perto, enlixando, polindo, ajustando, repetindo. Suas mãos, agora calejadas por todo o trabalho na oficina, manuseavam as ferramentas com uma precisão que ele não tinha um ano antes. A porca pertencera ao motor original do Chevelle dos anos 1970. Quando fizeram a revisão completa do carro, Robert guardou a peça, dizendo que era sentimental. Sarah riu, chamando de romântico incurável. Se ela soubesse o quão romântico. Robert ergueu a porca polida contra a luz. O metal brilhava como prata, com todas as superfícies perfeitamente lisas. No centro, onde costumava ficar o furo do parafuso, ele havia cravejado um pequeno diamante que pertencera ao anel de noivado de sua mãe. Não era convencional, definitivamente não era tradicional, mas era perfeito para Sarah. Na manhã seguinte, Robert chegou à loja carregando uma caixa de madeira polida. Sarah estava verificando o andamento da construção da escola do lado de fora, observando os operários instalando as últimas janelas. Está ficando lindo, disse ela, sem tirar os olhos do prédio. Igual ao diretor técnico, respondeu Robert. Sarah riu. Muito gentil, Sr. Mitchell. Sarah, preciso falar com você sobre uma coisa. Pode falar. Aqui não. Lá dentro. Ela o seguiu até a loja, curiosa com um tom sério em sua voz. Chevy estava na escola, então eles tinham privacidade. O que foi? Perguntou ela. Você parece diferente. Robert colocou a caixa cuidadosamente sobre a bancada. Lembra da caixa de ferramentas do seu pai? Aquela que você me mostrou no primeiro dia? Claro, aí, Barnes. Por quê? Você disse que estava quebrada. A trava não funcionava mais. Isso mesmo. Eu não conseguia abri-la direito. Robert virou a caixa para ela. Era a mesma caixa, mas totalmente restaurada. O metal brilhava, a trava funcionava perfeitamente, o nome e Barnes havia sido gravado novamente em letras mais grossas. Robert, como você? Eu a peguei emprestada há 2 semanas, quando você saiu para comprar peças. Sarah passou as mãos pela superfície da caixa, comovida. Está perfeita, exatamente como estava quando meu pai a comprou. Abra. Sarah abriu a trava. A caixa se abriu delicadamente, revelando um forro de veludo azul em seu interior. No centro, onde normalmente ficavam as ferramentas, havia uma pequena almofada de cetim branco e, sobre a almofada, o anel. Sarah ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a porca polida que brilhava como uma joia preciosa. Robert, isto é uma porca de motor do meu Chevelle, aquela que você consertou no primeiro dia em que nos conhecemos. Fiz um anel com uma porca de motor e o diamante do anel da minha mãe. Sarah pegou o anel com cuidado, virando-o contra a luz. É a coisa mais ridícula que eu já vi. Robert sentiu o coração parar. Ridículo? E, ao mesmo tempo, a mais linda. Ele deu um suspiro de alívio. Sarah Barnes, disse ele, ajoelhando-se perto do banco, há 1 ano,
você consertou meu motor em 10 minutos, mas levou muito mais tempo para me ensinar que motores têm alma. Robert, você me ensinou a trabalhar com as mãos, a ouvir o que os motores me dizem, a encontrar satisfação em consertar coisas quebradas. Sarah segurou o anel, com os olhos brilhando. Mais importante, você me ensinou que algumas coisas não podem ser compradas ou negociadas. Elas precisam ser construídas com paciência, honestidade e trabalho duro. Continue. Eu não quero apenas construir motores com você, Sarah. Quero construir uma vida, uma família, um futuro onde ensinamos aos outros que o trabalho honesto e o amor verdadeiro são as únicas coisas que realmente importam. Sarah se ajoelhou ao lado dele. Robert Mitchell, você está me pedindo em casamento com uma aliança feita de sucata de motor? Estou, na oficina do seu pai, ao lado de um jipe que precisa consertar a transmissão. Estou sim. Sarah sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então minha resposta é sim. Claro que sim. Robert colocou o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Tem certeza? Perguntou ele. Vai ser uma vida diferente. Mãos sujas, trabalho duro, problemas no motor todos os dias. Robert, eu não trocaria esta vida por nada. Nem por todos os anéis tradicionais do mundo. Eles se beijaram ali mesmo, no chão da loja, com o cheiro de óleo no ar e o som de ferramentas ao fundo. E quando o chefe voltou da escola uma hora depois, encontrou-os ainda abraçados, planejando um futuro construído pelas próprias mãos. Finalmente, gritou ele. Posso ser o padrinho? Você pode, disse Sarah, mostrando o anel. Mas só se você prometer não chorar na cerimônia. Eu prometo, mentiu o chefe, já emocionado. E assim, entre risos e lágrimas, eles começaram a planejar o casamento mais incomum que Brentwood, Tennessee, já tinha visto. O quintal da Barnes em Dixon's Alto Repair nunca tivera tantas flores. Cordões de luzes amarelas pendiam entre as árvores e cadeiras emprestadas da igreja metodista formavam um corredor improvisado entre as bancadas. Era sábado, 10 horas da manhã, e o casamento mais inusitado de Brentwood estava prestes a começar. Robert Mitchell ajustou seu macacão azul marinho pela quinta vez, tentando acalmar os nervos. O tecido era novo, mas o corte era o mesmo dos que ele aprenderá a usar nos últimos meses. No bolso do peito, bordado em letras douradas, lia-se cofundador da Barnes Motors. Você está mais nervoso do que na primeira vez que montou um motor, brincou Harold, seu tio e padrinho. Muito mais nervoso, admitiu Robert, olhando ao redor. Os convidados eram uma mistura peculiar, executivos da Mitchell Automotive sentados ao lado de vizinhos da oficina. Cheve insistira em convidar toda a sua turma da escola, que agora ocupava 2 fileiras, cochichando animadamente. O pastor da igreja metodista, um homem gentil chamado Reverendo Williams, organizava suas anotações em um banco coberto com um pano de renda branca. Ao lado dele, o altar estava decorado com ferramentas antigas pertencentes ao pai de Sarah, polidas até brilharem como prata. Aí vem ela, gritou Cheve, correndo até Robert. O menino vestia um pequeno terno emprestado e carregava uma caixa de ferramentas em miniatura pintada de branco e decorada com fitas azuis. Dentro dela estavam as alianças, ambas feitas por Robert usando o mesmo método da noz polida, porém menores e mais delicadas. A música começou. Não era a tradicional marcha nupcial, mas Et Leste, de Etta James, tocando no mesmo rádio antigo que Cheve havia trazido meses antes. E então Sarah apareceu. Ela caminhava sozinha, insistira nisso, vestindo um macacão branco que ela mesma bordara com pequenas flores azuis. O cabelo estava solto, com uma coroa simples de margaridas. Nos pés, suas botas de trabalho de sempre, limpas e engraxadas. Robert sentia como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Sarah estava radiante, sorrindo com uma mistura de felicidade e travessura que ele aprenderá a amar. Respirar ajuda, Harold sussurrou em seu ouvido. A cerimônia foi simples e sincera. O reverendo Williams falou sobre verdadeiras parcerias, sobre construir algo duradouro juntos, sobre encontrar beleza nas coisas simples da vida. Quando chegou a hora dos votos, Robert tirou um pedaço de papel amassado do bolso. Sarah, começou ele, com a voz ligeiramente trêmula, você me ensinou que as melhores coisas da vida não vêm prontas. Elas precisam ser construídas pedaço por pedaço, com paciência e amor. Sarah sorriu, com os olhos brilhando. Você me ensinou que motores têm alma, que o trabalho honesto é a maior riqueza e que às vezes a pessoa certa aparece na hora certa para consertar tudo o que estava quebrado em nossas vidas. Cheve fungou audivelmente na primeira fila.
Prometo construir nossa vida juntos, assim como você me ensinou a construir motores, ouvindo, ajustando, consertando quando necessário, e sempre, sempre com amor. Sarah enxugou uma lágrima e compartilhou seus próprios votos. Robert, você chegou aqui como um homem perdido, tentando impressionar a todos. Mas descobriu que a verdadeira impressão vem de mãos trabalhadoras e um coração honesto. Ela segurou as mãos dele, ásperas de tanto trabalho. Prometo te ensinar tudo o que sei sobre motores e a vida, contanto que você continue me ensinando que nunca é tarde para recomeçar. Chevy deu um passo à frente com a pequena caixa de ferramentas, abrindo-a solenemente. Os anéis brilhavam dentro da caixa forrada. Com estes anéis, vocês dois prometem construir uma vida juntos? Perguntou o reverendo Williams. Sim, responderam em uníssono. Então, pela autoridade que me foi dada e pelo poder do amor verdadeiro que testemunhamos aqui hoje, eu os declaro marido e mulher. A multidão irrompeu em aplausos. Chevy pulava de alegria. Até os executivos mais sérios da Mitchell Automotive sorriam. Agora, vamos abrir o verdadeiro presente de casamento, gritou Chevy. Robert e Sarah caminharam de mãos dadas até a escola recém-construída. Em frente ao prédio, coberto por um pano branco, estava o motor que haviam construído juntos no primeiro dia, o Mustang 1965, agora montado em um pedestal especial com uma placa dourada, em primeiro motor Barnes, em memória de Edward Barnes, visionário. Juntos? Perguntou Robert. Sarah assentiu. Eles puxaram o pano ao mesmo tempo, revelando um motor polido e reluzente. Robert girou a chave. O motor rugiu, perfeito e potente. Os vizinhos aplaudiram, as crianças vibraram e a música encheu o ar. Sarah se aproximou de Robert e sussurrou em seu ouvido: agora você é um homem de palavra e de motores. Robert a beijou ali mesmo, no meio da celebração, com o som do motor que eles construíram juntos ecoando ao fundo. Conseguimos, disse ele. Fizemos o quê? Construímos algo que durará para sempre. Sarah sorriu, olhando para Chevy dançando com as crianças, para a escola que formaria gerações de mecânicos, para o motor ronronando como uma promessa para o futuro. Robert Mitchell, você finalmente aprendeu a diferença entre máquinas e motores com alma. Aprendeu, sim, porque agora você sabe que as melhores coisas da vida não podem ser compradas. Elas só podem ser construídas com amor, trabalho duro e muita, muita paciência. E enquanto a festa rolava ao redor deles, Robert e Sarah permaneceram abraçados. O que você achou da história de Sarah e Robert? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui no final.